Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você está chegando novo no canal, esse canal é o Gnóstico, né? É um canal de estudos, de reflexão, de pesquisas, ok? Se você é novo aqui, chegou agora, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. E aí, você pode também ser um parceiro financiador. Porque se você ajudar a gente melhora o canal, melhora som, imagem, etc., né? E a gente está com um projeto bacana para fazer isso, né? Então, se você quiser ser um parceiro financiador, por favor, nos ajude. E você pode fazê-lo pelo Pix. Tá? A chave Pix é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Na capa, né, do vídeo, na thumbnail, vai estar lá também, né? É só tirar um print que você ajuda a gente a continuar nossa obra, ok? Muito bem. Nós estamos fazendo uma série, né, a revelação oculta, que parece um paradoxo, né, que parece que... deixa eu ajeitar aqui o cabelo, pessoal, que a gente tem que parecer bonito, né? Mas, deixa eu dizer para você, né? A gente está fazendo essa série Revelação Oculta, que parece meio estranho, né? Como é que uma revelação pode ser oculta, né? E aí a gente viu uma série com 3 vídeos sobre, né, deuses do sangue, né? Você viu qual a importância para esses pseudo-deuses eles se alimentarem de sangue e de vísceras de sangue, aquela coisa assim meio pesada, aquela coisa meio... Né? Tá? Então os deuses estão, pessoal, por trás de muita coisa que acontece na Terra, até nos eventos ditos naturais. Tá? Certo? Então, quando você vê, por exemplo, eventos naturais, ditos naturais, um, 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 um terremoto, uma enchente, chuva, furacão e outros acontecimentos, as pessoas dizem geralmente que aquilo é próprio da natureza. As pessoas não têm certeza, mas vulcões que estouram, né? Então, hoje a gente pode dizer que esses seres sempre estiveram por trás de eventos em que, na sua maioria das vezes, destruíram a humanidade, ou grupos, ou raças, e etc. E aí a gente precisa falar que não tem essa história de tudo é natural. Não. A Terra é uma criação desses seres. Portanto, ela, ela tem uma vida própria, né? Por isso a teoria Gaia diz exatamente que a Terra é um organismo vivo, né? E, portanto, ela esconde vidas. Quando eu assisti um filme, esqueço agora o nome, mas o filme é o seguinte, que começa um vento, as plantas começam a balançar e de repente as pessoas começam a se matar no centro de Nova York, né? E mata a outra, né? Se jogam na frente de carro, se jogam na frente... até que um grupo de pessoas foge, né? Certo? Então eu queria falar para vocês que eu, vendo aquele filme, eu percebi que aquilo não é nada natural, que aquilo não é a natureza reagindo aos humanos, mas diríamos assim, os deuses por trás disso.
Por trás do evento do dilúvio estava uma entidade que resolveu fazê-lo aquilo. Tinha por trás da confusão das línguas estava um Deus, ok? Então isso está comprovado de que não tem acaso, não foi por acaso, não é isso, não é aquilo, certo? Agora, claro que os materialistas ficam falando essas bobagens todas por aí, né? E aí a gente vai aqui dar uma lida aqui no negócio muito interessante sobre questões de raças. Olha aqui, tá? A gente vai ler isso aqui. Tá? Outra das possíveis estratégias que os deuses, presta atenção, tá? Vocês vejam esse vídeo com muita clareza, porque é importante a gente detectar isso aqui. Outra das possíveis estratégias que os deuses têm utilizado para garantir que os homens não se entendam e lutem entre si é a diversidade de raças que existe na humanidade. Nós vimos que a questão de religião é um dos instrumentos que eles usam para se alimentar das nossas energias, correto? Mas uma das coisas que eles também estrategicamente montaram é as raças. Certo? Então, eu falo, às vezes as pessoas dizem em que base, né? Por exemplo, acho que o livro que mais esclarece essas coisas de raça é o livro de Urântia. Ah, mas eu não gosto do livro de Urântia. Não, eu estou pedindo para você gostar, não. Eu estou pedindo para você entender, né? Eu também tenho muita coisa que eu não concordo lá com o livro, tá? Por favor. Mas, porque eu acho que até tem uns fanáticos por aí do livro de Urântia que falam um monte de besteira, tá? Mas se você analisar, a gente detecta pelo menos 12 raças na Terra. Tá? Raças, ok? Certo? Agora, há uma coisa também que a gente tem que perceber, né? Que essas 12 raças têm a ver com tudo que aconteceu aqui na Terra. Certo? E o livro de Urântia fala exatamente de como essas raças surgiram. E não são poucas, até são mais de 12, mas tem algumas que são apenas ramificações da outra. Ok? Então é preciso a gente ter um certo cuidado, porque quando a gente fala que os humanos todos são iguais, nós temos que falar da raça humana. Não, não é falar da raça humana, porque a raça humana não era unificada, nunca foi. Por exemplo, você pega aqui e fala assim, gênero, ok? Quem é o gênero? É o gênero Homo. Aí você vem aqui e diz assim, espécie, ok? Aí você vai ver que tem o Homo habilis, eu acho que é assim, tá? Homo erecto, eu não estou botando em ordem, tá? Homo erecto, Homo de Neander, os Denisova, não sei se estou escrevendo correto, pessoal, mas é o nome, tá? Certo? Os florenses, tudo isso aqui é do gênero Homo. Todos são espécies. Aí vem um Homo sapiens, e vem o sapiens sapiens.
Ok? Então você vê que a própria espécie humana não é algo, e isso está ficando provado cada dia mais, de que não, quando surgiu o Homo sapiens, já existia aqui na Terra outros gêneros. E o Homo sapiens ou destruiu, ou absorveu os outros grupos, ou destruiu eles. O Homo sapiens nasceu com a faca no dente. Tá? Isso você pode obter. Tem um escritor que inclusive é judeu, tá? Eu me esqueço o nome dele, Harari, né? Ele escreveu um livro, Homo Sapiens. Ele tem um livro talvez mais recente, que é chamado Homo Deus, né? Então ele escreve bastante sobre isso e procura mostrar que tem essas diversas raças, espécimes de homos, mostram claramente que quando o Homo sapiens nasceu, que aí vem a história da Suméria, já existiam outros homens humanos, já existiam outros humanos. Né? Já existia o homem de Neandertal, o homem de Denisova, o humano florenses, o humano, né? Então já existiam. O problema é que quando criaram Sapiens, eles partiram para cima dos outros grupos, ou absorveram ou mataram. Então essa história de dizer que os humanos é uma única raça, isso é papo furado. Isso é barca furada para querer enganar as pessoas de que realmente isso não é isso, não. Os paleontólogos, os, os que pesquisam a história dos humanos, têm falado cada vez mais claramente de que não é verdadeiro isso. Certo? Tudo bem. Então vamos lá. Aqui ele diz assim, né? Pois, entre si a diversidade de raças que existe na humanidade. Confesso que neste particular tenho menos fatos em que basear, mas há alguns que nos indicam que a mão dos deuses teve muito a ver com toda esta grande diversidade de raças que vemos entre os homens. A crença bíblica de que todos viemos de um único casal, criado diretamente pelo próprio Deus no paraíso, é algo totalmente infantil. Tá? As diferentes raças humanas têm surgido na superfície do planeta ao longo de milhões de anos. Tá? Então eu volto a dizer para vocês que a Terra tem, em média, 1 milhão de anos. Tá? A Terra não tem esses milhões ou bilhões de anos que esse pessoal fica falando. Tá? Que são um monte de babaca que falam isso. Que nós nos baseamos, não sei o que tem mais. Vai plantar coquinho, cara. Tá? Mas isso é ciência. Desde quando a ciência não é corrompida? Desde quando a ciência é a dona da verdade? Tá? Antes de entrarmos no assunto, temos que admitir mais uma vez que o fato de existirem várias raças humanas tem explicações naturais perfeitamente lógicas. Mas, tá? Mais uma vez, encontramos certas peculiaridades que nos fazem suspeitar que os deuses participaram de um processo natural. Ok? Então preste atenção nisso. Isso é um detalhe infalível. Porque você pode perguntar por que eles criariam várias raças? Né? Quando Zecharia Sitchin, né, escreveu os seus livros, ele diz num dos trechos do livro que o Homo sapiens foi
criação dos Anunnakis, uma intervenção genética no Homo habilis, no Homo erectus, mais ou menos, né? Então, o que é que nós podemos concluir com isso? De que já existia outros humanos. E por que eu citei o livro de Urântia? Porque o livro de Urântia é um livro, pessoal, que ainda que você não concorde com ele, ele tem algumas explicações que têm uma certa lógica. Ok? Talvez não exista na Terra nenhum livro que fale o que o livro de Urântia fala. Certo? Eles são claros em dizer que os seres que falaram através do livro de Urântia, que a humanidade, os primeiros humanos surgiram de dois primatas. Tá? Então eu poderia pegar, mas, poxa vida, ele está lá embaixo, né? É complicado a gente juntar, mas eu vou fazer esse esforço aqui para mostrar alguma coisa para vocês aqui, certo? Aqui, pera lá, gente. Estamos chegando de volta, ok. Aqui, tá? Então, o livro de Urântia, apesar de ser um livro muito contestado hoje em dia e tudo, né? Eles falam bem claramente, né, sobre a origem da raça humana, tá? Eu vou pegar aqui só para a gente dar uma olhada, tá? Então, lá na página 711, eu vou pegar aqui, preste bem atenção, tá? 711. Vou pegar aqui. Eles dizem que assim, ó, como é que surgiu os primeiros humanos aqui na Terra? Então ele diz: Adão e Fonta, documento 63, página 711. Sob muitos aspectos, Adão e Fonta foram um casal mais notável de seres humanos que jamais viveu na face da Terra. Esse par maravilhoso, os verdadeiros pais de toda a humanidade, sobre todos os pontos de vista, foi superior a muitos dos seus descendentes imediatos. Ambos foram radicalmente diferentes de todos os seus ascendentes, tanto imediatos quanto remotos. Então, quem são? Então, vamos lá. A mente humana apareceu em 606 de Satânia. Esses pais da nova raça eram chamados de Adão e Fonta. Tá? Olha só, Adão era um nome que em Ébano significa a primeira criatura semelhante ao pai. Tá? Fonta significa a primeira criatura semelhante ao filho. Certo? Adão e Fonta não conheciam esses nomes até que lhes foram conferidos na época da fusão deles com seus ajustadores do pensamento. Tá? Quanto a permanência mortal deles em Urântia. Chamavam um ao outro de Sontan e Sontaen. Tá? Sontan significa amado da mãe. Sontaen significa amado pelo pai. Eles deram esses nomes a si próprios. E seus significados exprimem a afeição, a consideração mútuas. Tá? Então, Adão e Fonta foram os primeiros primatas, segundo o livro de Urântia, certo? Pai dos humanos. Originário dos humanos, tá? Vou só guardar isso aqui, gente. Que a cadeira roda e vai virar tudinho esse negócio aqui, ok? Então, deixa eu botar aqui esses livros, tá? Certo?
Então, o livro de Urântia exatamente fala isso, né? Que, portanto, originalmente, toda essa espécie humana tem a sua origem, tá? Deixa eu ver aqui, tá? Tem a sua origem em Adão e Fonta. Eles são os primeiros seres, tá? Por quê? Porque só depois vai chegar Adão e Eva, que eles vêm de fora da Terra, certo? Os primeiros a chegarem aqui foram o príncipe planetário, certo? Caligacha e os 100 assessores do príncipe. Então, eles são os primeiros, tá? Depois, esses são os primeiros, depois chega Adão e Eva para fazerem o quê? Para cruzarem e fazerem elevação biológica de Adão e Fonta, que já tinham um grupo chamado Andonitas, que eram os descendentes dele. Existia já uma raça. Tá? Então você encontra uma explicação muito lógica, porque daí vai surgir os andonitas, os anditas, os bandonitas, os noditas, vai ter os e assim sucessivamente. Então vocês vão perceber que vai ter os enquitas, os enlilitas. Então essa história de que a raça humana é uma única raça, isso é bobagem. Isso é uma invenção para se tentar colocar na cabeça das pessoas de que nós somos todos iguais. Não, não somos todos iguais. Por que nós não somos todos iguais? Porque basta você ir num laboratório e fazer um exame para você procurar saber qual é o seu tipo sanguíneo, a tipagem sanguínea, e você verá que você é de um grupo, tem outro de outro grupo, tem outro de outro grupo, que você não vai poder tomar sangue, num caso de emergência, de outra marca, porque senão você está morto. Ok? Então, a gente sabe que não é verdadeiro isso. E que os deuses fizeram isso de propósito, eles repartiram a terra. A própria tradição judaica diz que El dividiu a terra em 73, com 73 dos seus filhos. Né? Quando ele dividiu a terra segundo os filhos dos deuses. Né? Então, quando ele dividiu a terra segundo os filhos dos deuses, então eles dividiram toda a terra segundo os deuses iam tomar posse. E deram para Javé, por exemplo, os semitas. Nem foi todos os semitas que eles deram para Javé. Por exemplo, eles não deram para Javé todos, eles deram a família de Jacó. Tá? Então, a tua herança, tá, é Jacó. Jacó que depois vai dar origem aos israelitas. Então, o Javé não pegou todos os semitas. Ele nem sequer pegou todos os hebreus, descendentes de Eber. Ele pegou apenas um grupo étnico. Ah? Então, a gente sabe que não é verdadeiro essa história de que nós temos uma única raça. Isso é mentira. Além do livro de Urântia trazer essa lógica para a gente,
e que eles falam sobre as raças de cores, as 5 raças de cores, e eles contam em detalhe como é que essas raças se dividiram, para onde elas foram, a raça vermelha, para onde elas foram, em que partes ocuparam, e quando a gente verifica que não é isso, nunca foi. Inclusive nós temos, quando a gente lê os livros gnósticos, os textos gnósticos, nós vamos perceber que existem os humanos no pleroma, os antropos. Ok? E isso mostra também que nós humanos não viemos originalmente pelo menos determinadas espécies não vieram não são originárias da Terra, eles vieram de algum lugar. Tem essa coisa, gente. Ainda que isso traga constrangimento muitas vezes a gente, mas nós precisamos entender. Tá? Nós precisamos entender isso. Não? Então, por exemplo, quando eu tenho na série aí, eu falei que o primeiro homem é o Bitos, o segundo homem é o autogênero, o terceiro homem é o Cristo. Por quê? Porque o Cristo nasce do Espírito Santo. Né? Então nós sabemos que no pleroma, todos eles têm corporeidade, fisicalidade, têm matéria, tá? Eles vivem numa região que, segundo o escritor John Lambilage, fica no centro da galáxia. Tá? E que lá, por algum motivo, dali saiu a Sofia e, consequentemente, caiu o Yaldabaoth. E aí o Yaldabaoth vem para a zona aqui da periferia da espiral do nosso, da suposta galáxia. Né? Vocês sabem que esse tipo de cosmologia eu não sou muito concordante, mas a gente tem que falar. Então ele veio, e ele é que pega ali naquela região e cria a matéria e faz o sistema solar, ok? Aonde está aprisionado a Terra. Se você vê aonde está o sistema solar, segundo essa cosmologia, ele está exatamente numa beirada da galáxia. Né? E tem uma outra teoria, né, que é feita por um mormon, né, um membro da Igreja do Santo dos Últimos Dias, em que ele fala sobre Kolob. Né? E ele diz que Kolob é uma estrela que está no centro da galáxia. E ele fala claramente que lá é a residência de Deus. Bem, ele desenvolve toda uma história para mostrar isso. Segundo ele, quando o Yaldabaoth falou a Abraão, olha as estrelas do céu, ele mostrou para ele a estrela Kolob no centro da galáxia. Tá? Então, essa teoria é muito parecida com a teoria do John Lambilage, que fala que exatamente que o pleroma é o centro da galáxia, ok? Eu não vou entrar nesse mérito. Eu não posso dizer que isso seja verdade ou não. Mas voltemos para cá. De alguma forma, os humanos chegaram aqui na Terra e não são da Terra, os antropos. Nós seríamos mais uma raça dentre outras que já existiam aqui na Terra. Esse é o problema. Tá? É por isso que a crença de que as duas hipóteses de que existam terras além
tá? Que a gente não conhece outros continentes, de que a Terra é infinitamente maior do que se imagina, essa teoria que eu mais me simpatizo, né? A teoria da Terra infinita, a teoria do pluriana, né? E existe a teoria chamada da Terra Oca, que diz que sobre abaixo da Terra existem grupos de seres diferentes, inclusive, mais evoluídos, inclusive falando de que o cara que comanda, na verdade, o planeta que está aí é o príncipe do mundo, né? Que mora lá em Shambhala, o Ágata, né? Então tem tudo isso. Então, isso mostraria para nós de que nós não somos o único grupo existente na Terra, mas que existem grupos, outros seres, alguns parecidos muito com a gente, outros menos parecidos, fisiologicamente. Mas isso mostra para a gente que também isso eles têm mantido a gente para não perceber, tá? Porque os deuses sabem, esses pseudo-deuses sabem que é importante a gente continuar achando que nós somos a última cereja do bolo, tá? Então, antes de entendermos esse assunto, temos que admitir, tal, ele diz assim, a primeira coisa que as diferenças raciais nos fazem ver com muita clareza é a pluralidade de suas origens. Os primeiros casais surgiram em épocas e lugares diferentes do planeta. Então preste atenção nisso. Quando alguns antropóides ou grupo de antropóides estavam prestes a dar o salto, né? Ou, em outras palavras, quando mutantes começaram a aparecer entre eles. Então, os deuses intervieram para programá-los geneticamente para que a sua evolução e comportamento fossem conforme convinha aos deuses. Então, espera lá. Olha, ele está falando aqui exatamente a teoria essa teoria do livro de Urântia, porque veja só, quando eles vêm para cá, né, quando eles chegam aqui, esse príncipe planetário ele vem cumprir uma função de administrar, por quê? Porque eles já tinham povos aqui vivendo. O Adão e Eva, eles tinham sangue violeta. Não é sangue azul, não. Então a missão deles, se relacionar com esses aqui para fazer o quê? Deixa eu botar aqui, evolução biológica, certo? Então a intenção era o quê? Produzir humanos mais avançados. Agora preste atenção se isso não tem a ver parecidamente com as histórias dos Anunnaki. Tá? Porque, na verdade, esses seres não criaram porra nenhuma. Nenhum ser humano foi criado para esses seres. A única coisa que eles fizeram foi manipular. Quando eles descobriram que aqui na Terra tinha seres chamados Adão e Fonta, tá? Os Adonitas, eles se apressaram em mandar esse camarada para cá. Para quê? Para ele começar a fazer um processo de administração. E depois eles mandam esse elevadores biológicos chamado Adão e Eva, para que eles fizessem a relação com os Adonitas, e a coisa não deu certo, porque houve a tal da bendita rebelião, tá? Bendita revolta. Aí o que é que acontece? Esses assessores do príncipe planetário começaram a ter relação entre si, certo? E geraram um outro grupo, outra raça, certo? Depois esses descendentes deles aqui se envolveram com os Adonitas, gerando uma outra raça. Depois, os Adamitas se misturaram com os assessores, geraram outra raça. Depois, os Adamitas se envolveram com os Adonitas, geraram outra raça. O que é que tem por trás de tudo isso?
manipulação biológica. Sempre houve. E está tendo até hoje. O que é que eles estão querendo produzir para o futuro? Como as crianças nascerão daqui a algum tempo? Essas crianças nascerão com capacidades ilimitadas. Mas só que quando os deuses vieram aqui, esses pseudodeuses, eles, ao contrário, eles vieram para controlar exatamente o avanço dos humanos. Então eles começaram a tolir alguns aspectos, né, das capacidades humanas. Então vamos voltar aqui ao texto para a gente entender isso aí que ele está falando. Tá? Certo? Os deuses intervieram para programá-lo geneticamente para que sua evolução e comportamento, está aqui, né? É exatamente isso aqui mesmo. Tá? A evolução e comportamento fosse conforme convinha aos deuses. Na verdade, o Popol Vuh, a Bíblia Kish, né, fala de várias tentativas dos senhores de criar homem, e ele até nos fala sobre as tentativas falhas, que eles falharam realmente. Né? Os Anunnakis falharam várias vezes e criaram seres completamente aberrantes. A questão é, para onde eles levaram esses seres? E esses seres podem ser aqueles que muita gente anda vendo por aí, porque eles criaram seres e tiveram que isolar esses seres para algum lugar. Porque uns nasciam sem olho, outros nasciam com a boca fechada, outros não conseguiam parar de urinar, outros não mexiam as mãos, outros... Isso está descrito nos escritos sumérios, que o Zacarias Sintih, assim que alguns chamam, escreveu. Tá? Então, para onde foram essas coisas? Houve muitas falhas, até eles chegarem ao que eles... Porque o ápice dos Anunnakis não foi Adamu e Tiamat, que foram segundo Adão e Eva. Tá? Porque o primeiro Adão e a primeira Eva estavam lá no pleroma. Né? Então, o segundo Adão e Eva, o projeto aqui debaixo do arconte, do demiurgo, né? Certo? Que as tabuletas sumérias chamam de Adamu e Tiamat, não foi o ápice. O ápice foi o quê? O Adap e Tite, que são filhos do Enki, filhos legítimos do Enki. Tanto porque a Adapa vai ser levado na presença de Anu. Só que o Enki espertamente orientou o Adapa a não beber nada e não comer nada do que fosse oferecido, inclusive porque eles iam oferecer a ele a bebida da longevidade da vida. Mas o Enki espertamente não quis isso. Ok? Então, o Adap e a Tite são Enkitas, são filhos legítimos do Enki, do Ea. Por isso que tem alguns escritores que falam da luta entre Enlilitas e Enkitas. Mas só que não existe só a raça Enlilita e Enkitas. Existem outras raças. Existem as linhagens de Marduk, as linhagens de Inanna, as linhagens dos outros, né? A linhagem de Javé, porque hoje está se comprovando de que existia um povo que tinha esse nome. Tá? Então havia uma miscelânea do cacete aqui na Terra. Esse lance de dizer que nós viemos de uma única origem mitocondrial, a era mitocondrial, que esses criacionistas vêm falar assim, um monte de porcaria, baseado em quê? Baseado na Bíblia, nós estamos falando baseado na Bíblia, mas a ciência também está mostrando que não sei o que, não está mostrando coisíssima nenhuma. Por sinal,
a maioria hoje dos pesquisadores, como o Graham Hancock, que enfrenta perseguições enormes, ele começa a mostrar que não tem esse... Inclusive ele diz, em algum momento da história da Terra existiu uma raça muito superior, que não são nem os Anunnaki. Porque os Anunnaki, nos seus próprios escritos, ainda se referiam de que eles tinham sido criados por um outro Deus. Tá? Mas eles, claro que eles se imporam como deuses, tá? Assim como Javé fez. Né? Certo? Quando digo que as raças aparecem na Terra após um processo natural, quero dizer uma evolução natural de outras espécies não inteligentes. No entanto, creio que as claras diferenças entre uma raça e outra se devem não só a fatores naturais, mas também à intervenção de vários seres superiores com maiores ou menores poderes com finalidades diferentes. E aí eu quero lembrar aqui, né, o que diz o escritor Mauro Biglino. O que ele fala? Existiam 3 Gran Éden, né? Um na América Central, um na África Central e o outro no Oriente Médio. Porque era lá que eles faziam manipulações genéticas. Inclusive, eu tinha até por aqui um negócio do mapinha, pessoal, que eu sempre mostrava para vocês. Está aqui, ó. Então, quando você pega esse mapa, você vê que bem aqui está o continente de Mu e bem aqui o continente de Atlântida desaparecida. E aqui tinha um Gran Éden, aqui, ó. Exatamente nas regiões onde vai ficar México, tá? Com todos os seus, né? E aonde vai se desenvolver os maias, os incas, os astecas, estão tudo aqui nessa região. Da onde eles se originaram? Não seriam originários de Atlântida e Mu? Esse escritor aqui, ele acha que o continente ficava de Atlântica e ficava aqui. E há realmente pesquisadores que dizem que a Atlântida ficava perto de Cuba. Tá? E nós temos o continente de Mu muito próximo. Você vê que tudo está muito próximo de quê? Da América do Sul, gente, onde está o Brasil. O Brasil, pessoal, eles sabiam sempre que existiu o Brasil. Nunca... O Brasil não foi descoberto porra nenhuma por ninguém. Nos tempos primordiais, eles já sabiam da existência desse continente. Tá? Então, portanto, por isso os Anunnaki montaram uma base na América Central, o Gran Éden, exatamente para ficarem fazendo esses processos biológicos, juntamente com outros grupos. Ok? Que é isso que ele vai dizer aqui, ó. Tá? Imagino que para muito tudo isso é como pura fantasia, mas peço-lhe que reflita sobre este fato paralelo do qual não temos a menor dúvida. O leitor considera a diferença entre um mastim, um cão, tá? Um mastim ou um cão alano, né? Com envergadura quase de 1 metro, e um chihuahua, né? São todos cães e, teoricamente, poderíamos alcançar a fertilidade. Dá uma martim fêmea para um chihuahua macho. Se alguém fosse tão engenhoso a ponto de conseguir realizar uma missão tão impossível, pois bem, quem criou tamanha diversidade de cães que tem uma origem genericamente comum? Um Deus fez isso? O Deus dos cães? Ou quem é o Deus dos cães?
O Deus dos cães se chama homem. O homem, ao longo dos séculos, intervieram na formação de suas raças, de acordo com os nossos gostos e as nossas necessidades. Criamos cães para vários tipos de raça: cães para defender a casa, cães para corridas, cães para conduzir ovelha, com patas muito curtas e muito mau humor, a família das salsichas, para quem possam meter-se em sarrilhos e trazer, saem os texucos e as raposas, e até cães para nos fazer companhia, empoleirados numa almofada e ocupando pouco espaço. Os cães não percebem isso, mas o ruim é que os homens também não percebem que também foram manipulados de diversas maneiras. Então ele está dando um exemplo de cães aqui muito interessante, porque você pega, o que é que os humanos têm feito? Existe uma raça chamada Pitbull? Não, nunca teve. Mas eles misturaram, tá? Eles fizeram uma mistura, pegando, por exemplo, uma raça como os Bulldog, manipularam e criaram um Pitbull. Depois veio os Pit Monster, né? Foram criando cachorrinhos, né? Que tem o 0, tem o 1, tem o 2, etc. A minha irmã tem uma cachorrinha desse tamanho, pessoal, que é do tamanho de uma mucurinha, de um negócio. Então, para quê? Esse cachorrinho é mais para casa, para a madame andar com ele no braço. Aí tem aqueles peludinhos, tem os da língua roxa, né? Então, tem os São Bernardos, tem os cães próprios para treinamento policial, né? Tem vários tipos, né? Tem grandes, pequenos, enfim. O que é que acontece? Se o ser humano consegue fazer este tipo de manipulação genética, por que os seres superiores a nós, supra-humanos, não fariam a mesma coisa com a gente? Certo? Então, é, então ele fala aqui, né? Voltando às diferenças entre os humanos, bem aqui, né? Essa parte aqui, ó. Entre os humanos, outro fato que chama a atenção é ver como as várias raças estão perfeitamente confinadas aos continentes. A África é continente dos negros. A América, que é longe de ser um novo mundo, é o lugar onde foram encontrados de longe os restos humanos mais antigos, tá? Nas Américas. O continente de homens de pele acobreada, que embora tenham algumas diferenças, tem muito em comum. A maior parte na Ásia. Tá? A característica comum são os olhos oblíquos, finos, ok? Certo? Finos. Na Índia encontramos uma cor de pele e uma fisionomia característica. Podemos também apontar uma das corridas do Mediterrâneo e, por último, os louros, um povo sem pré-história, né? Que das brumas do norte da Europa irrompeu violentamente na história muito recentemente e que atualmente, de um modo geral, são os que dominam o mundo. Disse-se, né? Dir-se-á, né? Dir-se-á que são a última criação dos deuses, até mais semelhantes a ele, tal como descritos com os escritores gregos e romanos, como tem sido visto em muitas ocasiões dos nossos dias, tá? Descendo seus veículos favoritos, os OVNIs. Então vocês já percebem que, por exemplo, quando você vem aqui para as Américas, você vai ver que há uma diversidade, mas aqui tem muita coisa em comum.
Você olha para os astecas, incas e maias, olha lá ali nos países ali do México para cá, ou de Cuba para cá, você verá que eles têm os olhos oblíquos puxadinhos como os, os asiáticos. Aí você pega os índios, eles têm a mesma formação de olhos puxadinhos. Aqui no Pará, existem regiões aqui do Pará em que o povo que mora lá, povo originário que moram lá, tem exatamente o mesmo tipo de olho. Ok? Por exemplo, quando você observa que eu, por exemplo, a minha família, a minha mãe, era descendente de um português, um lusitano, que chegou no Brasil junto com outros 2 irmãos, tá? E pegou e se casou com uma moça brasileira, provavelmente de origem brasileira mesmo, tá? Isso tem que ser muito investigado, a gente tem que correr atrás de informação. E ela teve, e eles tiveram filhos. E no meio dos filhos tinha gente branca e gente morena, filho do mesmo casal. Tá? Alguns com herança genética muito própria de portugueses e outro com a influência muito própria das pessoas daqui da região do Brasil. Tá? Então você vê que essas manipulações aí, você vai para os arianos, eles geralmente são todo mundo muito branco, muito louro, são, né, pele rosada e tudo. Então, diz-se que eles são, né, a última experiência dos deuses, e alguns comparam com os seres que aparecem na literatura de OVNIs, né, que tem assim, toda a pele branca, louro, né? E aí você vê isso aqui, tá? Aí ele vai falar assim, este é descrito de forma simples, tá bem aqui, ó, ok? Marcar que é para você acompanhar. De forma muito simples, o panorama das raças humanas. E volto a dizer que não tenho provas como as que são solicitadas num tribunal, podendo até estar errado em algumas das minhas avaliações. Mas o que não tenho dúvida é que o meu ponto de vista sobre o aparecimento do ser humano no planeta, considerado de uma forma geral, está muito mais próximo da realidade do que os infantilismos que a religião nos deu, ou que a simplicidade que a ciência oficial nos diz, né? que se recusa a admitir as inúmeras evidências, tá? Que convencem de que na antiguidade do homem na Terra é muito maior do que se diz. Então, vejam, ele está falando sobre vários aspectos. Nós até tocamos sobre a religião, tá? Ele está falando sobre as raças agora, e ele vai falar também sobre os esportes. Por quê? Porque tem tudo a ver com o que os deuses querem. Na Grécia, onde surgiu os esportes, por que quem incentivou a ter aqueles esportes? Os deuses. Né? Você vê que tinha lá em Roma, o esporte preferido deles era botar cristão lá no. E botar onça para comer, leão ia comer os caras lá e tudo mais, aquela coisa, né? Isso era uma coisa que os deuses gostavam, né? Daquela violência toda. Existia esporte de gladiadores, um matando o outro. Pessoal,
Nós vamos chegar lá nessa parte, mas você já, você já percebe que os deuses montaram tudo direitinho para ter sempre um meio de se alimentar dos humanos. Tá? Viram as Olimpíadas agora? Qual é o símbolo? O hexagrama na medalha de ouro. Símbolo de quem? De Saturno, do Cronos, do Javé, do Enlil, isso aí, do Yaldabaoth. E ninguém se tocou nisso. No final das Olimpíadas, eles encenaram descida de extraterrestres na Terra. Tá? Na abertura, eles fizeram. Aí todo mundo ficou muito bravo, porque eles teriam feito alguma coisa relacionada à última ceia. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Eles não estavam reproduzindo uma pintura, né, da última ceia. Eles estavam fazendo uma outra coisa muito mais oculta, que ninguém percebeu. Mas o que é que nós estamos vendo? Eles mostraram ali que existem diversos grupos de seres, de raças, de etc. Porque, inclusive, quem estava no centro do coisa era alguém tudo azul. Representando o quê? O sangue azul da nobreza. A França esconde muitos segredos, pessoal. Porque foi para lá que Maria Madalena, Maria de Magdala, foi embora, levando com ela informações poderosíssimas sobre Jesus, o Joshua. Né? Na França, existe um lugar onde tem uma imagem de José e Maria. Só que o que é mais assustador é ver duas crianças, um no colo de Maria, outro no colo de José. E as duas crianças são parecidas. Ok? Aonde foi que surgiram os templários? Na França. Porque existe a maçonaria francesa e a maçonaria inglesa. Uma chamada de maçonaria vermelha e outra chamada de maçonaria azul. Tá? Então é bom a gente sempre ter essas visões, né? Certo? Então, aqui, meus amigos, eu não vou entrar naquele outro aspecto, porque a gente faz isso num vídeo posterior. Mas o que eu digo para vocês é, não tem como hoje negar a existência de várias raças na Terra. Inclusive, quando ele fala que as raças foram confinadas em determinados continentes, exatamente como a Bíblia descreve. Quando Deus dividiu a Terra, colocou limites entre os povos, ok? Segundo o número dos filhos de Deus, segundo os Benei Elohim. Então, quantos filhos El teve? 73. Então, eles dividiram entre 73 deuses, e confinaram esses grupos Mas se você olhar os continentes, não tem 73 continentes aqui na nossa área. Isto significa dizer que além dos nossos continentes, existem outros continentes aonde estão confinados outras pessoas. Porque se você parar para analisar, dividir segundo os filhos
segundo os Benei Elohim, segundo os filhos dos Elohim. Então, se diz que o número dos filhos de El era 73 filhos. Né? Alguns dizem que é 70 filhos. E vale lembrar que Jesus exatamente tinha 70 discípulos. Né? Um símbolo muito interessante esse. Né? Então, o que é que eu falaria a vocês? Hoje não há mais como a gente negar de que, de alguma forma, nós não somos uma raça única e que devem ter outros grupos confinados em outros continentes que não são ainda conhecidos por nós. E que esses deuses intervieram várias vezes em processos de evolução controlada dos humanos para tentar, não é? Certo? Conta-se a história de uma mulher que conseguiu atravessar vários limites e chegou até a Terra, essa zona que nós chamamos de Terra. Né? E ela contou que era que existia em outro continente de onde ela veio. E ela era humana. Ok? Bem, você pode dizer isso é esquizofrenia de certas pessoas. Também posso acreditar que sim. Mas existem várias histórias que vão nos dando a entender de que algo de muito errado nos contaram. E de que, de alguma forma, existem seres tentando nos orientar a abrirmos os olhos. Tá? E isso é que a gente tem que fazer. Ok? Muito bem. Fique com a gente, fique com o nosso canal. A gente manda aquele abraço a você e até o próximo vídeo.